Começar a gravação. Então, boa noite, gente. A gente já estava conversando aqui alguns minutos antes da aula, né? E é legal a gente conversar sobre diferentes temas, porque faz parte da formação da pessoa, faz parte da formação do profissional. É claro que quando a gente conversa sobre o tema que a gente está tratando nas nossas aulas, na nossa disciplina, melhor ainda. Mas lembrem-se que a discussão faz parte de um bom profissional. Não discussão de briga, mas de trocar ideias. O debate faz parte de um bom profissional. O bom profissional sempre tem que ter a capacidade de saber debater com educação, com conhecimento, sem precisar ser truculento, sem nada. O que ganha são os fatos, o que realmente acontece. E é isso que a gente tem que primar nas nossas vidas pessoal e profissional também. Vocês, eu falava sempre isso semestre passado, né? Mas a maioria de vocês agora está no último semestre e estão se formando, né? Estão se formando. É amanhã já, praticamente. Vocês já pensaram que daqui a pouco vocês vão estar na linha de frente? Alguns de vocês, muitos de vocês trabalham em outras coisas, alguns de vocês talvez já até trabalhem em escolas, por exemplo, que é uma função extremamente importante. Função extremamente importante. Eu dou aula para cursos de biologia há 19 anos. Há 19 anos, gente. E eu já tive alunos que deram aula para os meus filhos em colégio. E eu falei com orgulho: esse foi meu aluno, essa daqui foi minha aluna. E agora estava dando aula para o Gustavo, para a Stephanie, etc. Vocês vão fazer parte da vida das pessoas. Daquelas crianças, ou dos jovens, ou dos adultos, depende aonde vocês darem aula, mas vão fazer parte da vida das pessoas. Então, a gente tem que começar a desenvolver certas qualidades. E a primeira qualidade, como um bom professor de biologia, é estar por dentro e se ater a fatos. Extremamente importante. Bom, gente, vocês acharam que iam se livrar do professor Klaus, né? Não se livraram, não. A professora Dani pediu para eu lecionar para vocês fisiologia vegetal, porque vocês sabem que eu sou agrônomo, né? Então, eu até é, eu estava vendo na minha biblioteca particular, nossa, quantos livros de ecofisiologia vegetal eu tenho, né? De nutrição mineral de plantas, que vocês vão ver daqui a pouco é um assunto. Inclusive, eu fiz um trabalhinho bem legalzinho, não cheguei a publicar, mas na graduação eu fiz um trabalhinho bem legalzinho, exatamente sobre nutrição mineral de plantas. Era uma das disciplinas que eu mais gostava mesmo, porque eu tinha um professor maravilhoso, o professor Carlos Bruno Reisman, um engenheiro florestal, mas uma pessoa maravilhosa e detentor de um conhecimento gigantesco. Até hoje eu encontro ele de vez em quando por aí, apesar de eu já estar formado há 30 anos e o professor Carlos Bruno, estar aposentado, mas ainda encontro ele, a gente conversa e troca ideias. Fisiologia vegetal é uma disciplina muito interessante, porque ela coloca em prática vários tipos de conhecimento. Vocês vão ver só, tem química, tem bioquímica, tem física, tem genética envolvida no meio, tem várias coisas, tem ecologia envolvida no meio, né? Até semestre passado a gente deu vários exemplos relacionados à planta, né? Mas também alguns exemplos relacionados a animais. Mas a fisiologia de plantas, a fisiologia vegetal, ela engloba várias coisas diferentes. Então, isso torna a disciplina até mais atrativa, porque ela desafia a nossa cabeça. E ela permite que a gente comece a entender o porquê das coisas na nossa volta. Então, você tem, mas professor, eu não trabalho com planta, mas você tem uma plantinha lá na tua casa, um vasinho.
Ah, agora com frio, professor, ela ficou meio seca e não sei o que está acontecendo. Fisiologia vegetal, né? Ah, a folha ficou amarelada, ficou branca, estava rajada. O que é? Fisiologia vegetal, nutrição mineral. E assim por diante. Por que uma planta cresce para cima e não para baixo? Por que a raiz cresce para baixo e não para cima? Né? Porque algumas plantas precisam de sol. Eu amo bromélias. Amo, 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 amo bromélias. Principalmente o gênero Tillandsia. Tillandsia osneoides, a barba de bode, barba de vé. Né? A bromélia Tillandsia mais comum aqui na nossa região é a Tillandsia stricta, que é uma Tillandsia bem pequenininha, com uma inflorescência meio vermelha, eu não sei distinguir as cores direito, detalhes. Que nem eu sempre falo, salmão para mim é um peixe, não é uma cor, tá? Então, as bromélias, quando os leigos entram na área de bromélias, é o seguinte: toda bromélia precisa ter sombra. Não. Tem algumas bromélias que precisam ficar em sol a pino. As alcantareias, por exemplo, a Alcantareia imperialis, que é a maior pendão floral do mundo, atinge 4 metros de altura, no Costões Rochosos do Rio de Janeiro, sol a pino. Né? Tem outras bromélias que precisam mais de sombra. Tem bromélias que vivem nas árvores. Elas têm uma razão fisiológica por causa disso. Tem outras bromélias, por exemplo, os criptantos, vivem no solo. Eles têm uma razão fisiológica por causa disso. Então, com a fisiologia vegetal, a gente começa a descobrir, a desvendar os segredos do que ocorre à nossa volta, muitos dos segredos do que ocorre à nossa volta em relação às plantas. Então, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de vocês. Para alguns de vocês, uma das últimas disciplinas, né? Para alguns poucos aí, ainda tem semestre que vem. Mas sejam bem-vindos à disciplina de Fisiologia Vegetal. Eu vou passar agora um jogo de slides. Antes de passar o jogo de slides, acho que só o Ednilson não teve aula comigo, né? A Lauren não assistiu aula presencial, não assistiu aula ao vivo. Mas assim, vocês podem me interromper à vontade, tá? Se vocês tiverem uma dúvida, eu passando os slides, pode me interromper à vontade. Eu falo bastante mesmo, tá? Apesar de ser filho de alemão, diz que alemão é mais quietinha, eu acho que eu sou meio italiano, meio espanhol, porque eu falo bastante, gente. Eu falo pelos cotovelos. É porque eu gosto daquilo que eu ensino e gosto de ensinar, né? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Eu tenho que colocar minha mesa digitalizadora aqui. Não posso esquecer disto. Quem acompanhou no final do semestre passado sabe que eu comprei uma mesa digitalizadora, né, para poder escrever em cima dos meus slides. Deixa eu só aumentar aqui. Vocês estão enxergando, pessoal? Por favor, alguém me fala aí se estão enxergando. Sim. Ótimo. Tá grande o suficiente o slide? Tá. Tá ótimo. Então, deixa eu só pegar minha caneta aqui. Algumas vezes isso daqui... Computador é bom, né? Quando funciona, né? Esse que é o problema. Ô, droga. Cadê? Deixa eu pegar a caneta aqui, a cor e a espessura. Ótimo. Então, vamos lá. Novamente, bem-vindos à aula, à nova disciplina de Fisiologia Vegetal. Essa semana 1, e nessa semana 1 a gente vai fazer a apresentação da estrutura e normas da disciplina e, obviamente, a apresentação do plano de ensino. É o mesmo esquema que foi semestre passado, né? Bom, a grande maioria de vocês já me conhece muito bem, sem problema algum.
Eu sou o professor Cláudio Dietersalter e Ednilson, apesar do nome, eu sou curitibano, graças a Deus, viu? Eu tive uma grande graça de Deus por ter nascido em Curitiba. É que eu adoro Curitiba, tá? É assim, sou engenheiro agrônomo, doutor, mestre em ciências biológicas e doutor em ciências florestais. E a disciplina que a gente vai conversar esse semestre é de fisiologia vegetal. Praticamente isso é só para o Ednilson, né? Vocês já me conhecem, né? O que esperar do professor, né? Eu sempre falo para vocês que vocês não estão mais no jardim da infância, então vocês precisam começar a ser proativos. Vocês precisam começar a ter a iniciativa de tomar o conhecimento, de estudar, de perguntar quando tem dúvidas e etc. E vocês sabem muito bem que eu vou cobrar de vocês. Inclusive, em relação à nota, esse semestre tem uma novidade aí para vocês. Eu acho que é uma novidade muito boa, mas talvez alguns não gostem, vamos ver. Mas eu vou cobrar de vocês. O professor Klaus é legal, é gente boa. Semestre passado, na última aula, a gente fez um concurso lá dos jogos, né? Vocês foram maravilhosos. E daí que vocês votaram na melhor equipe, a equipe ganhou presentinho, né? E etc. e tudo mais, né? O professor Klaus é legal, é gente boa. Espero que vocês pensem assim de mim mesmo. Mas eu vou cobrar de vocês. Vocês têm que provar para mim, gente, como eu falei semestre passado, que vocês são capazes de honrar o título que vocês vão ter. Se lembra que eu falei semestre passado que se eu não tivesse passado em agronomia na Federal, eu teria feito biologia na PUC? Naquele tempo nem era PUC, era a Universidade Católica. Eu teria feito biologia, eu seria biólogo. Eu passei na Federal, é um curso que eu amei, né, engenharia agronômica ou agronomia, mas que nem dizia uma chefe minha anterior, o Klaus é agrônomo, quase biólogo. Vocês têm uma profissão linda, maravilhosa. Coloque isso na cabeça de vocês. E vocês precisam honrar essa profissão. Por isso que o professor Klaus vai cobrar. Por isso que algumas vezes o professor Klaus é certinho, não, tem que ser assim, tem que ser assado, etc. Ele vai cobrar de vocês. O que esperar da disciplina? Como eu já falei, né? A fisiologia vegetal, quando a gente entende como funcionam as plantas, a gente começa a desvendar como que as coisas ocorrem à nossa volta. Como eu falei, por que tem uma bromélia em cima da árvore e outra no chão? Por que tem uma orquídea na sombra e outra no sol? Por que tem uma planta que se comporta de um jeito no clima quente e de outro jeito no clima frio? O que faz as plantas crescerem? O que faz uma cultura agrícola produzir? Para a gente comer milho, comer soja, comer feijão, comer arroz, comer alface, né, legumes, tomate e etc. O que faz uma planta produzir? Por que ela produz? Quais são as fases que levam ela a produzir? Será que eu posso entrar no meio disso e fazer alguma coisa? Por que a minha violetinha que eu tinha ali na janela do banheiro, ela murchou ou apodreceu? O que eu posso fazer? Tem como recuperar? Todas essas coisas a gente vê na fisiologia vegetal. Assim como eu tentei colocar na cabeça de vocês que a ecologia não é só uma ciência básica. A ecologia também é uma ciência aplicada, que a gente pode usar no dia a dia do ser humano, principalmente na relação do ser humano com o meio onde ele vive. A mesma coisa para a fisiologia vegetal. Ela não é só uma ciência básica. Ai, que saco, eu tenho que discutir o estômago da planta. Como abre, como fecha. Mas o estômago é primordial para a planta. O estômago, ele tem um papel tão importante para a planta que na agricultura, para a produção em larga escala, ou na hortinha de casa, a gente precisa tomar cuidado com isso. A mesma coisa é a fotossíntese. Uma planta que precisa de muito sol para fazer fotossíntese, ela não vai ficar na sombra, ela vai morrer. Ou vai se desenvolver muito pouco.
Então, a fisiologia vegetal não é só uma ciência básica, é uma ciência aplicada. E é isso que vocês têm que começar a ver dentro da fisiologia vegetal. Sabe uma dica que eu dou para vocês? À medida que a gente vai discutindo os assuntos, comecem a imaginar, comecem a olhar para o lado, as plantas que vocês têm em casa, o bosque lá da pracinha, ou os parques que vocês vão, e assim por diante. Comecem a pensar nesse aspecto. Peguem aqueles conhecimentos básicos da fisiologia aplicada e comecem a imaginar como que funciona naquele caso. Como que funciona no outro caso? Essa é uma dica. E não vai tornar a fisiologia vegetal só mais atraente. Ela vai mostrar para vocês o quão importante é a fisiologia vegetal. O entendimento básico da fisiologia vegetal. É claro, gente, vocês não vão sair com doutorado em fisiologia vegetal agora. Não vão. Não vai acontecer isso. Mas vocês vão adquirir todo aquele conhecimento estrutural que permite vocês aplicar no dia a dia, tá? Isso com certeza absoluta. Então, por que estudar a fisiologia vegetal? Vocês sabem que a fisiologia vegetal é uma área específica da botânica. Como eu já falei, ela estuda os processos vitais das plantas. Então, assim, a gente estuda os fenômenos e as estruturas que contribuem para a manutenção da vida nas plantas. A gente quer compreender como funciona o metabolismo, o desenvolvimento, a reprodução da planta. Esses dias, alguém me mandou uma mensagem, quem que era, não me lembro, mas era mais ou menos assim, Klaus, eu tenho uma plantinha assim, assim, assado, ela não está dando flor. O que eu preciso adicionar para ela dar flor? Ótimo! Eu tenho que saber qual é o elemento químico que ajuda na reprodução, para ela dar flor e depois o fruto, né? Era um amigo meu de São Paulo, do interior de São Paulo, acho que era com jabuticaba, né? E daí a gente começou a trocar ideias, mas ele não é da área de biologia. Daí entra a nutrição, ação dos hormônios, os hormônios vegetais, e também avaliar como as plantas reagem às influências do meio onde elas estão localizadas. Se eu trouxer uma planta de deserto para cá, como que ela vai reagir? Por que ela vai reagir daquele jeito? Opa, não tem como. Né? Eu me lembro, quando eu estava no começo da faculdade, a soja só era plantada aqui no Brasil até São Paulo. Por quê? Por causa do fotoperíodo. Não era plantada para cima de São Paulo. E hoje a gente já conseguiu, através de métodos de melhoramento genético tradicional, fazer com que a soja, fazer variedades, criar variedades de soja por seleção massal, que aguentem outros tipos de fotoperíodo. Né? Número de horas de luz, ou como você queira chamar, número de horas de escuro, e assim por diante. A fisiologia vegetal, gente, tem um papel muito importante na preservação do meio ambiente. Se uma espécie vegetal ela está em risco de extinção, por que ela está em risco de extinção? Querem ver uma outra saída? Não dá para eu criar ela, reproduzir ela e depois reintroduzir no ambiente? Será que não dá para pegar as sementes, espalhar as sementes? Elas vão germinar? Qual a condição que a semente precisa? A fisiologia vegetal é importante para entender a cadeia alimentar, porque são os produtores, né? Os vegetais são o primeiro nível da cadeia alimentar, que fazem energia através da energia do sol e dos nutrientes da água que retira do solo, fazendo a seiva, constituindo o tecido vegetal e daí servindo de alimento para os outros animais. E, obviamente, desculpa, gente, eu não vou deixar aqui de lado, né? Dentro da agronomia, a fisiologia vegetal é extremamente importante para a produção de alimentos. Aquilo que vocês comem no dia a dia. O que vocês comeram hoje? Feijão e arroz. Eu comi macarrão, professor. Macarrão tem trigo. Eu comi alface, comi tomate.
Ah, professor, eu só comi carne. Ah, mas o boi não se alimenta de pasto? Não se alimenta de plantas? Então, a fisiologia vegetal é extremamente importante também para a produção de alimentos. Isso que a gente tem que ter na cabeça, tá? Então, a gente pode usar a fisiologia vegetal, olha, desde a proteção pura ao meio ambiente até algo extremamente aplicado ao ser humano, que é a produção de alimentos. Para tudo isso, a gente pode usar a fisiologia vegetal. Será que ela não é importante? Será que a gente não precisa estudar a fisiologia vegetal? Importante é que vocês, durante a disciplina, comecem a fazer essas conexões, ligar uma ideia com a outra. Isso faz parte do desenvolvimento de vocês. Então, o objetivo geral da nossa disciplina, qualquer disciplina precisa ter um objetivo geral específico, né? Senão, por que a gente vai fazer a disciplina? Então, é compreender os princípios fisiológicos das plantas e os fatores internos às plantas e externos, fatores ambientais relacionados. Olha, a gente já estudou muito disso em ecologia. Olha que legal. Agora a gente vai linkar com fisiologia vegetal. Nos objetivos específicos, obviamente, eu acho que o primeiro é compreender os princípios fisiológicos das plantas, correlacionar os diversos fenômenos biológicos com o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, o que ocorre em qual fase de crescimento. Aplicar conceitos de fotossíntese e respiração no equilíbrio do agroecossistemas. Isso a gente já está trabalhando muito. Eu comentei com vocês semestre passado dos sistemas agro-silvopastoris, né? Onde que hoje em dia a gente já em milhões de hectares aqui no Brasil, a gente não planta só uma coisa específica. A gente mistura a agricultura com plantio de árvores e pastagem para gado, em um sistema só. E daí, a fotossíntese e a respiração dessas plantas, o conhecimento disso, entra a fundo nesses sistemas agro-silvopastoris. E, finalmente, um outro objetivo específico é compreender a relação existente entre fenômenos e fatores ambientais e processos de crescimento e desenvolvimento das plantas, né? O que uma coisa do ambiente, um fator ecológico, se lembram lá da ecologia? O que um fator ecológico pode fazer com que dê certo ou não o crescimento e desenvolvimento de uma planta. Né? É água, é temperatura, mas como que isso vai influenciar na fisiologia da planta? Como que isso vai influenciar no crescimento e desenvolvimento da planta? Tá? Então, esses são os nossos objetivos específicos. É importante que vocês tenham esses objetivos, tanto geral quanto específicos, em mente durante toda a realização da disciplina. Tá? E Então, aí, professor, entra. Oi? Eu ia dizer para o senhor ali, eu acho que no que o senhor comentou, entra a questão da interação de alguns animais, os insetos com a planta, né? Para o seu desenvolvimento, essa interação geral que a planta tem com o ser biótico também, né? Exatamente. Então, algumas plantas, por exemplo, precisam ser predadas por animais para elas poderem crescer, ou para quebrar uma dormência, né? Ou para fazer a floração, a germinação e etc. Ou como também as sementes, por exemplo, tem semente que para quebrar a dormência precisa passar por fogo. Outras precisam do entumecimento pela água, né? Acúmulo de água e assim por diante. Bom, gente, toda disciplina tem que ter uma ementa, que são os assuntos que a gente vai citar, que a gente vai discutir durante o semestre. Então, aqui na nossa disciplina, a gente tem algumas áreas principais, eu vou pegar um marca-texto aqui, que a gente vai discutir na disciplina. Primeiro é a água na planta, então vamos ver propriedades, importância, movimento da água e potencial hídrico. Segundo, transpiração. A transpiração tem muito a ver com água na planta, né? Mas a gente vai ser um pouco mais específicos. Vamos falar principalmente de estômatos,
como que eles funcionam, o que influencia o movimento de abertura e fechamento do estômago, né, a importância da transpiração e fatores externos que afetam a transpiração. Outro assunto vai ser a fotossíntese, né? A fotossíntese é básica, né, gente? Vamos estudar os pigmentos, fase luminosa e escura da fotossíntese, fatores que influenciam a fotossíntese, como que a luz é interceptada pelas plantas e assim por diante. A gente também vai estudar a respiração, né? A bioquímica da respiração. Vamos citar o famoso ciclo de Krebs, respiração nos órgãos vegetais e etc. Um outro assunto que a gente vai tratar aqui na disciplina são os hormônios vegetais. Extremamente importante, tá? Sem os hormônios, as plantas não conseguem fazer uma série de atividades. E a gente usa esses hormônios também na agricultura, e eu vou mostrar para vocês. Auxina, citocininas, giberelinas, etileno. A gente usa etileno, inclusive, tá? Comercialmente, ácido ascórbico, inibidores de crescimento e assim por diante. A gente vai falar dos mecanismos de ação desses reguladores de crescimento e aplicação deles na fruticultura. A gente também vai falar do processo de crescimento, né? Fatores que regulam o crescimento, fotoperíodo, vernalização, que é quando fica muito frio, né? A gente vai falar da frutificação, indução e diferenciação floral, polinização, fecundação, crescimento e desenvolvimento do fruto. Tem um fator muito importante, um fenômeno muito importante em boa parte dos vegetais, que é a dormência, né? A dormência, a gente fala a dormência da semente e a dormência da própria planta. Por exemplo, árvores caducifólias, né, que perdem as folhas no inverno, elas entram em um tipo de dormência, um tipo de hibernação. Então, a gente vai falar de fatores que determinam a dormência, necessidades de frio. Por exemplo, você pega um pessegueiro, o pessegueiro tem que ter no mínimo 600 horas por ano abaixo de 7 graus para ele dar florificação e frutificação depois. Como a gente pode controlar a dormência? E efeitos fisiológicos da poda, né, entre outros. A poda é bem interessante, né? Podar, eu sempre falo assim, tem pessoal que não acredita, por que você poda em tal lua? Ah, isso é besteira, isso é coisa dos antigos. Não, não. Ele tem um fator aí. A gente vai estudar um pouco de dominância apical, crescimento, reserva de carboidrato e frutificação. Então, essa é a ementa, são os grandes assuntos que a gente vai trabalhar. Eu coloquei aqui em amarelo as grandes linhas de trabalho. E é isso que a gente vai ver ao longo do semestre. Pessoal, importante agora, importante, prestem atenção. Avaliação. Vocês sabem que eu mando sempre fazer 1 ou 2 trabalhos por bimestre, né? Pelo menos 1, muitas vezes 2, e faço uma avaliação global. Como que vai ficar dividido então? No primeiro bimestre, deixa eu pegar a minha caneta. No primeiro bimestre, a gente vai ter trabalhinhos, já vou mostrar para vocês, valendo até 4 pontos. E a avaliação global 1, aquela prova de final do bimestre, valendo até 5 pontos. Professor, mas deu 90. Ah, agora eu vou colocar uma nova nota. Atividade de frequência, valendo até 10 pontos. Como que vai funcionar? Vocês sabem que a gente tem atividades de frequência. E a gente tem que fazer atividade de frequência acertando ou errando, mas tem que fazer para ganhar presença naquela aula. Só que eu quero juntar uma coisa a mais. A atividade de frequência eu quero fazer valendo presença na aula e valendo nota. Então vocês vão ter, deixa eu fazer as contas aqui, contando com hoje já tem atividade de frequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Vão ter 8 atividades de frequência no primeiro bimestre e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades no segundo bimestre. Então, cada atividade de frequência quero ver como fica, o conjunto da atividade de frequência vai valer até um ponto. E para ganhar essa pontuação, não é só fazer, precisa acertar. Então, a atividade... Fale. A questão da atividade de frequência, eu não sei se vai ser igual do semestre passado, mas o senhor vai colocar 6 dias para a gente entregar ou vai ser 7 dias? Não, é 6 dias. Inclusive, gente, isto é uma orientação da própria reitoria. Nós tivemos agora uma reunião semana passada e o que a reitoria passou é que a atividade de frequência deve ser assim. Ela deve ser aberta pelo menos no dia da aula e ficar aberta até a noite anterior do dia da aula seguinte. Então, a gente tem aula sempre na quarta-feira. Na quarta-feira, a atividade de frequência já estará aberta, tá? E ela estará aberta até a terça-feira seguinte, às 23h59. Então, eu vou até anotar aqui, olha, atividade de frequência até terça, 23h59, tá? Isso até veio lá da reitoria, um lembrete da reitoria que deve ser assim. Se nossas aulas são na quarta, então a atividade de frequência fica até o dia anterior da aula seguinte, 23h59, tá? Quem que perguntou foi a Loren? Isso, fui eu, prof, porque assim, no semestre passado, eu vou dizer por mim, assim, o que acontece? Todos os professores, eles deixavam uma semana a atividade. Então, a gente acabava não fazendo no dia da aula a atividade, a gente sempre acabava deixando para depois. É normal, né? É brasileiro. E aí, Olha lá. prof, o que acontecia? Quando chegava na sua aula, no dia da sua aula, deu putz, atividade do professor. Aí já não dava mais tempo, então eu recebi muita falta por conta disso. Quem manda de medo de reprovar. Mas já que o professor disse que já é uma norma da reitoria, então daí eu vou me programar para fazer sempre atividade então no dia ou um dia antes, né? Para não ter esse problema. Acredito que. Por favor, Lore. Por Beleza, favor, prof. tá? Gente, Obrigada. tá explicado, tá colocado, tá gravado. Vou colocar a gravação lá no AVA, a gravação da aula. Então, não tem mais o que discutir. Inclusive, na própria atividade de frequência tá lá o dia e a hora, tá? Então, a atividade de frequência vai valer para duas coisas diferentes. Um para dar falta ou presença para vocês. Fazendo atividade de frequência, já tem presença. Se não fizer atividade de frequência, tem falta. O outro uso da atividade de frequência, para mim, vai ser até 10% da nota total. Tá certo? Então, quanto mais vocês acertarem de atividade de frequência, maior vai ser essa nota relativa à própria atividade de frequência. Entendido, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Não? No segundo bimestre, a gente tem a avaliação multidisciplinar valendo até 10, o projeto integrador valendo até 20, a avaliação parcial, que é a avaliação global 2, vai valer até 40, as avaliações parciais, que são os trabalhos, vai valer até 20, e a atividade de frequência vai continuar valendo 10, somando 100, ou nota 10, né? Somando 100 ao final. Alguma pergunta quanto ao nosso sistema de avaliação, pessoal? Não. Certo, professor. Fale. Alguém queria falar? Acho que tá. Não, eu acho que tá bem compreensível aí, professor. Bem certinho. Tá. Entendemos tudo. Ótimo. A prova, eu ainda não tenho certeza absoluta, mas provavelmente vão ser 4 questões objetivas e 2 discursivas, tá? Os trabalhos eu já vou passar para vocês,
mas não se preocupe que depois os detalhes eu vou passar com no mínimo 4 semanas de antecedência. Vocês sabem disso. Mas vocês já podem ir pensando nos trabalhos, inclusive. E daí entra o nosso calendário. E o calendário traz exatamente as datas e as ações que vão ser feitas em cada uma dessas datas. Hoje, dia 4 de agosto, a apresentação da disciplina, né, metodologia de ensino. Semana que vem a gente vai ter revisão de alguns conceitos. Dia 18, relações hídricas às plantas. Dia 26 de agosto, transpiração, gutação e movimento da água. Dia 1º de setembro, nutrição mineral de planta. Gente, dava para fazer uma disciplina inteira só disso, tá? Dia 8 é feriado. Se alguém falar uhul, tá reprovado. Infelizmente, a gente vai ter feriado. Dia 15, a gente vai estudar fisiologia de estômatos. Dia 22, a gente vai ter uma aula de laboratório. Só que a gente vai ter aula teórica junto, tá? Então, a gente vai para o laboratório, tem uma parte teórica e depois tem uma parte prática. E é assim, gente. Como vocês estão fazendo licenciatura, eu quero unir o útil ao agradável. Então, a gente vai fazer um pequeno experimento que vocês podem reproduzir em sala de aula com os alunos de vocês também, tá? Um experimento mais simples que é possível para reproduzir na escola. Mas eu quero um relatório. Eu vou mandar, ainda em agosto, o exemplo do relatório, etc., para vocês fazerem depois do experimento. Então, nós vamos fazer equipes de 2 alunos, né? Eu acho que são 13. Então, uma equipe vai ter 3 e as outras equipes 2 alunos, tá? Vocês podem fazer que nem semestre passado, inclusive, tá? E daí a gente vai fazer uma aula prática de laboratório e vocês vão ter que fazer um relatório. Mas eu quero esse relatório voltado para licenciatura. E daí no dia 29, vocês vão ter que dar um seminário para mim. E vai ser prático, vai ser lá no laboratório também, tá? Então eu vou levar o data show e tal, cada um leva seu computador, mas esse seminário vai ser um pouquinho diferente. Pensando de novo em vocês sendo professores, o que eu quero? Vocês vão ver que na nutrição mineral de plantas, a planta precisa de vários elementos diferentes, né? Vocês, cada equipe, vai escolher um elemento. Vai ter que discorrer sobre aquele elemento. Eu já vou falar um pouco na aula, mas vocês vão ter que dar mais detalhes. Mas o principal não é isso. Esse vai ser só um detalhe do seminário. Qual que é o principal? Vocês vão ter que procurar plantas com sintomas daquela deficiência nutricional daquele elemento. Pode ser também excesso daquele elemento, não precisa ser só deficiência. Mas o mais comum é deficiência. Isso significa o quê? A deficiência de nitrogênio faz com que as folhas fiquem mais amareladas. Opa, então eu vou procurar folhas amareladas. Daí vocês vão ter que trazer aqui para a aula e mostrar para os colegas. Vocês vão ter que trazer as plantas com a deficiência daquele elemento, o nome comum e o nome científico da planta. Entenderam? Então, vocês... E não é só trazer uma folhinha, pronto. Não, eu vou colocar um certo número. Provavelmente vai ser entre 5 e 10 exemplares diferentes. Vocês vão ter que procurar. E trazer, então, para a sala de aula, para daí discorrer sobre aquela deficiência, sobre a deficiência nutricional a partir daquele elemento. Entenderam como que vai ser esse trabalho? Entenderam, gente? Entendemos, professor, mas professor, acho que teu microfone ficou meio baixo, ou foi só para mim? O meu? Voltou normal. Tá. Então, vocês têm que tomar... Vocês já podem ir vendo, já podem... Sejam proativos, gente. Já podem ir estudando nutrição mineral de plantas, deficiências nutricionais e vendo plantas que tenham
essas deficiências. Eu não quero foto da planta. Eu quero a planta ali, em loco. Vocês vão trazer para os colegas verem. É lógico que, assim, vocês vão ter que tomar cuidado, que vocês colherem a folha, a flor, o fruto, bem antes ele vai secar e não vai mostrar mais a deficiência, tá? Então, vocês vão ter que ver como que vocês vão fazer para trazer isso para a sala de aula e mostrar para os colegas, tá bom? Comecem a pensar, daqui 2 meses, hein, gente? Daí, no dia 6 de outubro, aqui no dia 29, eu vou colocar um material para revisão, para avaliação global 1, como a gente fez semestre passado também. No dia 6 de outubro, então, a gente tem avaliação global 1, dia 13, devolutiva, e vamos falar um pouco de fotossíntese, respiração, crescimento, diferenciação e morfogênese. Daí, no dia 3 de novembro, a gente vai fazer de novo uma aula prática. Nós vamos começar com a teoria no laboratório, vou levar lá o material, e daí a gente vai começar uma aula prática de novo com relatório. E vamos terminar a aula prática no dia 10 de novembro, tá? Vai ser sobre hormônios vegetais e tropismo. No dia 17, a gente vai falar um pouco sobre reprodução, dormência, germinação, e dia 24, frutificação. No dia 1º de dezembro, revisão para avaliação global 2. No dia 8, avaliação global 2 e entrega da atividade avaliativa, que é esse relatório aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, olha. Aqui também, no primeiro bimestre, no primeiro bimestre, vocês vão ter 2 atividades valendo nota. Então, no dia 6, entrega do relatório do laboratório, lá daquela primeira aula do laboratório, desta daqui, né, do dia 22, e a do dia 29, aula prática, eu já não precisa entregar nada, é fazer o seminário lá em sala de aula, tá? Alguma dúvida sobre o calendário e as nossas atividades, pessoal? Alguma dúvida? Sim, quando tem Eu férias. Professor, Eu mereço. Quem que perguntou? Nem conto. Férias vocês vão ter quando eu passar direto depois da avaliação global 2. Quem mais está perguntando? estou perguntando do seminário, Dene, professor. Né? Sim. O que tem o O seminário? Dene. Então, essa parte do seminário é só prática. A gente vai precisar criar um PowerPoint, uma apresentação, Sim, alguma coisa? Ou precisa. é só... Precisa criar um PowerPoint. Mas vocês vão ter que trazer as plantas ali no dia também. Entendeu? Entendeu? Ednilson, é isso? Sim, entendi, professor. Então, vocês vão ter que fazer uma apresentação lá com PowerPoint e as plantas na prática. Se vocês notarem, gente, ali na aula de hormônios, na aula prática de hormônios, a gente também vai fazer um experimentozinho que dá para reproduzir em sala de aula para os alunos. Então, eu quero, como eu fiz semestre passado, unir o útil ao agradável. A gente discutir aquele assunto e também discutir como passar aquilo em termos didáticos. Tá bom? Para os nossos alunos. Gente, toda disciplina tem uma bibliografia básica, né? Eu recomendo o Nutt e o Tais e Zeiger. Inclusive, esses 2 livros vocês encontram na internet, por aí. E bibliografia complementar. Bibliografia complementar aqui, na verdade, a gente nem vai usar tanto, mais aquela bibliografia básica, tá? Na nossa biblioteca virtual ainda tem alguns outros livros que vocês podem usar sem problema nenhum. Bom, gente, olha o que eu apresentei para vocês. Plano de ensino, né? Então, eu falei lá, o que tem num plano de ensino, né? Eu falei
do objetivo geral, tem no plano de ensino, objetivos específicos, tem no plano de ensino, a ementa da disciplina, o sistema de avaliação, o calendário com o conteúdo programático, né? E as avaliações quando estarão, e a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Então, a gente falou basicamente do plano de ensino. Estão apresentados a nossa disciplina. Uma última coisa antes de a gente terminar a aula. Como vai funcionar o AVA? Mesmo esquema do semestre passado. Então, quando vocês abrem a disciplina, né, tem lá no lado esquerdo, né, na barra do lado esquerdo, barra vertical, início da disciplina. No meio, aliás, tem o início da disciplina, com a apresentação do professor da disciplina. Eu ainda vou colocar o plano de ensino. Mas na esquerda tem como estudar, fale com o professor, avaliação do primeiro bimestre, do segundo bimestre, exame final, e as semanas, semana 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Em cada semana, a gente vai ter a descrição da aula, tá? E na descrição da aula, lembrem-se que vai estar o assunto que a gente vai ver naquela aula, o dia, a hora e o link da aula, tá? Então, eu coloco tudo isso, todas as informações lá na descrição da aula. Tem o Fale com o Professor, mas, gente, eu sugiro até mandar um e-mail para mim, tá? Então, claus.uniandrade.edu.br. No material de estudo vai ter um PowerPoint, o PowerPoint da aula. Inclusive, me parece que eles tiraram o material complementar, tá? Então, se eu tiver um material complementar, eu coloco aqui no material de estudo. A explicação do professor é de novo o link da live. Lembrem-se que as nossas aulas sempre começam às 8 da noite. E do lado tem a gravação da live, que é posterior à própria aula. Então, provavelmente, vocês se lembram do semestre passado? Eu colocava sempre no dia seguinte de manhã. Tem atividade de frequência ainda, né? Que eu já falei para vocês, é uma pergunta objetiva e fecha na noite anterior da aula. Ela serve para presença e para nota, novidade desse semestre. E quando for a necessidade, não terá isso sempre, né? Obviamente, a atividade avaliativa. Daí eu abro uma atividade avaliativa para vocês entregarem o trabalho de vocês. Então, sempre quando eu tiver que entregar um relatório, vocês vão entregar aqui na atividade avaliativa. A não ser, daí não vai ter no seminário de nutrição mineral, tá bom? Gente, essa é a nossa disciplina. Vocês ainda estão aí, que legal, obrigado. Essa é a nossa disciplina, né? Se sintam como vocês se sentiram no semestre passado, acolhidos. Eu tô aqui para vocês, gente. Eu sempre falo, não sou o melhor professor do mundo, mas de longe eu também não sou o pior professor do mundo. Isso é certeza absoluta. Mas eu estou do lado de vocês. Eu ficarei do primeiro ao último minuto ao lado de vocês, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Vocês são minha prioridade. Eu quero ver vocês crescendo e serem profissionais melhores do que eu, né? Isso é o professor, né? É o professor, que quer que seus alunos sejam melhores do que o próprio professor. Daí o nosso trabalho deu certo, né? Então, podem ter certeza que estarei ao lado de vocês. Para alguns vai ser o último semestre, para alguns poucos ainda terá um semestre no ano que vem, né, que estão no 7º e 8º, né, mas que vocês aproveitem essa reta final da universidade para crescer cada vez mais. E eu digo para vocês uma coisa muito importante: aproveitem para começar a desatar esse nó que liga vocês aos professores. Aproveitem para pensar por si próprios, para crescer por dentro. Daqui a pouco,
Não vai mais ter professor para ajudar vocês, para dar dicas para vocês. Olha, procure aqui, faça assim, faça assado. Vocês vão ter que fazer isso sozinhos. Então, aproveitem esse finalzinho, né? Esses últimos 10 metros dos 10 mil metros, né? Hoje de manhã teve a brasileira que ganhou medalha nos 10 quilômetros de natação, não sei se vocês viram, bem cedinho. Aproveitem esses últimos 500 metros desses 10 quilômetros de natação para começar a crescer mais e mais e se tornarem independentes. Sejam proativos. Não esperem do professor. O professor Klaus vai estar aqui com vocês, o professor Adriana vai estar com vocês, o professor Bruno o professor Bruno Gavinho vai dar aula, né? Vai. Não sei mais quem, a professora Bruna também, acho que vai dar aula para vocês de sinais, né? Eu não sei quem que vai dar, todo mundo que vai dar aula, mas aproveitem, eles estarão com vocês, todos nós estaremos com vocês, mas aproveitem para exercer a proatividade, aproveitem para começar a exercer a independência. Nesse momento, se vocês errarem, a gente está aqui ainda para segurar vocês, se vocês caírem. Mas daqui a pouco, a gente não vai estar mais aqui na universidade. A gente vai conversar durante muitos e muitos anos ainda, mas não vai ter mais esse contato tão direto, tão frequente. Então, aproveitem esse semestre e aqueles que ficarem semestre que vem para começar a se tornar independentes. E eu tenho certeza que com isso vocês vão ser grandes biólogos. E tomara que queira Deus também ótimos professores, porque isso que a gente precisa. Professores cada vez melhores, mais esclarecidos e preocupados com os seus alunos. Tá bom? Gente, dúvidas sobre a nossa disciplina? Ô, Júnior, show são vocês, cara. Show são vocês. Fizeram aqueles trabalhos maravilhosos, aqueles jogos maravilhosos semestre passado, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina? Alguma coisa que queira discutir, queira... Não, professor, tá tranquilo. Se quiser falar contra, também podem falar, tá, gente? Não gostei disso, professor. Eu acho, professor, eu acho que foi bem legal. Essas aulas de prática de laboratórios, elas vão dar um up no nosso conhecimento aí que vai ser maravilhoso, né? Apesar que a gente está afastado todo esse tempo, mas é importante as aulas de laboratório, né? E se o pessoal precisar aí, eu tenho o Raven, 8ª edição aí, se precisar, eu passo para vocês também aí, então, né? Você tem o quê? Raven. Ah, o livro? Ah, tá. É o livro? Você tem digital? Digital, professor. Fernanda! Você precisa dele ou não? Eu passo aí. Não, eu tenho também. Eu tenho. Fernanda! Você sabe que a Heloísa e a Manu vão fazer a monografia, o TCC delas com isso, né, Fernanda? Não jogue urucubaca em cima do TCC da Heloísa e da Manu, por favor. A gente vai até vai para o laboratório lá, provavelmente semana que vem, era para essa semana, mas a gente vai para o laboratório para ver, para fazer o que deu errado, para fazer umas simulações lá para ver se dá certo, se não tem problema. Mas é isso, então, gente. Eu agradeço a presença de vocês todos aqui. Continuem tomando cuidado com a Covid-19, por favor. Eu quero todos saudáveis. E vamos torcer, vamos orar, vamos rezar para o Jonathan para não acontecer nada de errado com ele. E logo, logo, a gente possa desfrutar da presença alegre do Jonathan, né? Que ele sempre é alegre, sempre sorri, sempre ajuda e etc. Sempre está de bom humor. Vamos lá. Se alguém conversar com o Jonathan, por favor, diz para ele que eu mandei melhoras para ele, tá bom, gente? Gente, obrigado pela presença. Aproveitem essa semana ainda. Ótimo, Loren. Ótimo. Aproveitem essa semana ainda. E eu quero ver vocês aqui semana que vem, quarta-feira, no mesmo bate-horário, no bate-dia, no bate-link e com o mesmo bate-professor.
Tá certo, gente? Até lá, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, Boa professor. noite. Professor, muito obrigado, hein? Pronto, Tchau, obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Até semana que vem.